Olá, nono ano. Vamos para mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar do ponto médio de um segmento de reta. Quando a gente fala em médio, né, a gente lembra que vai ser o quê? Dividido por 2, né? O que é médio é o que está na metade, tá? Que está no meio, tá? Então, olha só. O ponto médio divide um segmento em duas partes com mesma medida. Essas medidas são congruentes. Então, eu tenho aqui, ó, um segmento AB, tá? E esse segmento AB, ele foi dividido ao meio e aqui foi marcado o ponto médio, né? É o local onde eu divido esse segmento ao meio certinho. Então, eu tenho que AM é igual a MB, tá? Então, eu tenho que segmento AM é igual ao segmento MB, tá bom? Então, o que interessa para a gente é estudar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, um segmento de reta, tá? Segmento AB, e o meu M aqui é o ponto médio, é o local que foi dividido esse segmento no meio certinho, tá? Então, a gente tem o seguinte, que esse valorzinho do ponto A, né, que eu vou chamar de x1, lembrando que esse x1 é o x do A, tá? E esse y aqui vai ser o valor do y do A, tá bom? Esse x aqui, né, que é o do ponto médio, é o x de m, tá? Que é o x do ponto médio aqui, aqui é o y de m. E aqui, que é o ponto B, porque é o x2, é o x de B, e aqui vai ser o y de B, tá bom? Só pra gente não esquecer, tá? Porque na hora que a gente faz as coordenadas, a gente usa x e y, não é isso? Então, esse é o x e esse é o y. Esse é o x, esse é o y. Esse é o x, esse é o y. Então, a gente tem uma formulazinha para calcular o ponto médio. Como o ponto médio divide ao meio, né? Então, a gente pega assim, ó, a fórmula é o seguinte, ó, coordenada do ponto médio, né, que é o ponto M, a gente pega o x1 mais o x2 e divide por 2, a gente pega esse valorzinho mais esse e divide por 2, tá? E para encontrar a coordenada y, né? Que aqui é o x de m e aqui é o y de m, que é o que a gente precisa da coordenada, né? Quando a gente faz a coordenada de um ponto, não precisa primeiro do x, depois do y. O primeiro é o x, depois o y. Então, aqui é o x do m, que é o ponto médio, e aqui é o y do ponto médio, tá bom? Então, vamos lá. Para encontrar o y, a gente faz a mesma coisa. A gente vai pegar esse valor mais esse valor e dividir por 2. Então, pode ser ou x1 mais x2, ou xa mais xb, que é a mesma coisa, tá? x1 é o x do A e o x2 é o x do B, que é o do ponto B e do ponto A. E aqui é o y1, que também é o y do ponto A, e aqui é o y2, que é o y do ponto B, tá? Então, é assim que faz. Então, esse é o x e esse é as coordenadas x e y. Então, vamos para o exemplo para vocês entenderem melhor. Determinar as coordenadas do ponto M, ponto médio do segmento AB. Sabendo que o ponto A, tem as coordenadas 3 e menos 2, e o ponto B tem as coordenadas menos 1 e menos 6. Então, a gente quer encontrar as coordenadas do ponto médio. Então, é só pegar a formulazinha e substituir, tá bom? Primeiro, a gente vai calcular o x do M, x do ponto médio. Então, como que a gente faz? A gente soma os valores do x e divide por 2, né? O x do A mais o x do B e divide por 2. Então, ó, o x do A é esse aqui. O primeiro valor, não é sempre o x? Esse é o x do A, esse é o x do B, e a gente vai juntar esses números e dividir por 2. Então, é o 3 mais o menos 1. 3 mais menos 1. 3 juntando com menos 1, 3 menos 1, dividido por 2. 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1.
Então, o x do ponto médio, já achei, é 1. Agora, o y do ponto médio. O y é o x do A, desculpa, o y do A. Esse aqui é o y do A. E o menos 6 é o y do B. Então, a gente vai juntar o menos 2 com menos 6. Então, menos 2 mais menos 6 é menos 2 menos 6, né? Porque eu estou juntando com ele. Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, aqui é o x do ponto médio e aqui é o y do ponto médio. É como se fosse assim. Esse A é 3 menos 2, vamos supor. Esse B é menos 1 e 6. E esse M, que é o ponto médio, é 1 e menos 4, tá? É isso que tá, a explicaçãozinha significa isso. Então, o ponto M, que é o ponto médio, tem as coordenadas 1 e menos 4. Então, é só somar o x dos dois e dividir por 2. Depois, somar os y's e dividir por 2. Que você vai achar a coordenada do ponto médio, tá? Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: M, esse aqui foi dado o ponto médio, tá? Esse aqui é um pouquinho diferente, mas o jeito de fazer é igual. M, né, é menos 1 e 5, é o ponto médio do segmento de reta AB, em que o ponto A vale 3, 5, tem as coordenadas 3, 5. Vamos determinar as coordenadas do ponto B. Então, eu tenho que achar o x do B e o y do B, tá? Então, como que a gente faz isso, tá? Tem que achar as coordenadas do ponto B. Eu tenho que achar isso aqui, ó. O B, quem que vai ficar no x e quem vai ficar no y, tá bom? Então, vamos lá. A gente pega o x do A, sempre assim, não é? O x do A mais o x do B, né? E divide por 2, que vai dar o nosso x do M, não é assim? Quando a gente junta o x do A mais o x do B, não dá, e divide por 2, não dá o nosso x do M? Então tá aqui, ó, x do A mais o x do B dividido por 2, me dá o x do M, é igual ao x do M. Então, agora é só substituir isso aqui. O x do A eu tenho, vale 3. O x do B eu quero descobrir, então deixa ele aqui, x do B. Divide por 2, que dá o x do M. Quem é o x do M? Menos 1. Então, substituir ele aqui. Vou descobrir o x do B. Então, eu tenho aqui uma equação. Então, a gente multiplica aqui, ó, cruzado, tá? Que forma uma proporção, tá? Multiplica cruzado. Então, vamos lá. 3 mais x do B, a gente repete, que não tem o que multiplicar. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, multipliquei esse aqui embaixo com que não tem nada, e o 1 vezes 2, que dá menos 2. Agora, eu pego esse 3 aqui e trago ele para cá, para ficar só o x do B, para a gente encontrar. X do B é igual a menos 2, aqui é mais, vai vir menos 3. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Encontrei o x do B, tá? Então, o x do B é menos 5, ele vai ficar aqui, ó, menos 5. Agora, falta encontrar o y do B, tá? Quando a gente faz as coordenadas do ponto médio, então a gente sabe que é o seguinte: para achar o y do M, a gente usa para encontrar o y do M, a gente pega o y do A mais o y do B e divide por 2, não é assim? Então, a gente coloca aqui, ó, o y do A mais o y do B dividido por 2 é igual ao y do M, que é o ponto médio, tá? Então, vamos lá. O y do A, vamos ver se a gente tem o y do A. Tem, ó, vale 5. Então, a gente vai colocar aqui, 5. O y do B eu tenho? Não, eu tenho que descobrir. Então, coloca ele aqui, y do B. Y do B. E divide por 2. E quanto que é o y do M? O y do M tá me falando lá, ó. Aqui é o x do M, aqui é o y do M. Vale 5. Coloca aqui o 5. E agora faz a mesma coisa, ó, multiplica cruzado. 5 mais y de B a gente repete. É igual a 2 vezes 5, que dá 10. Esse 5 vem pra cá, né? Vai virar menos 5.
10 menos 5 é igual a 5. Então, o y do B é 5. Então, ó, assim, as coordenadas do ponto B são menos 5 e 5, ou seja, B é menos 5 e 5, que foi o que a gente encontrou, tá? Então, a fórmula é a mesma. É o jeito de resolver o probleminha que é diferente. Que nesse caso aqui, ele foi dado no probleminha o ponto médio e pediu uma coordenada do ponto. E no outro exemplo, foram dados os pontos e foi pedido o ponto médio, tá? Mas a formulazinha para encontrar é a mesma, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula, tá? Ela tem um pouquinho mais de detalhe, tá bom? Mas não é nada que seja muito difícil, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!